Aí, moço, minha mãe. Beleza. Bom, gente, vamos lá. É o primeiro, pouca gente, isso é normal, mas todo esse material a gente vai disponibilizar aí para todo mundo que não pôde estar aqui, tá? E, e o nosso objetivo com esse trabalho é, de fato, a gente aumentar o nosso conhecimento, né, de Cristo, da Bíblia, até porque a Bíblia é muito clara para a gente que a fé, né, ela é aumentada pela quantidade que a gente conhece a Deus. Né? Então, quanto mais a gente conhecer Deus, mais a nossa fé é aumentada. Então, o foco literalmente é esse. Né? E a gente vai fazer um overview aqui de Gênesis e Apocalipse, mas é um overview um pouco diferente, tá? Do que talvez vocês estejam acostumados, pelo seguinte fato. Vou pegar um exemplo dentro da Bíblia para exemplificar isso, tá? Quando você pega ali Mateus, Marcos e Lucas, os três são esses três evangelhos, eles basicamente contam a história de como Jesus fez a sua jornada nessa terra. Então, eles contam as parábolas que Jesus contou, eles contam por onde Jesus passou, eles contam o que aconteceu em determinados pontos ali da história, com quem ele conviveu, enfim, detalhes da jornada. Né? Os três livros, eles declaram isso. E aí, quando a gente chega no Evangelho de João, né, João traz uma perspectiva bem diferente. Né? Você não vai encontrar tanto a história de Jesus Cristo lá, como os outros três evangelhos falam. Por quê? Porque no Evangelho de João, ele trata as coisas muito mais espirituais. Tanto é que se você pegar um dos livros de Mateus, Marcos e Lucas, e você olhar a quantidade de passagens que você já marcou na Bíblia, sei lá, a cada 10 que você marcou em algum desses livros, você vai marcar 20 no Evangelho de João. Por quê? Porque ele traz uma visão muito mais espiritual do contexto de Cristo dentro dos acontecimentos daquela época e uma visão espiritual para nossas vidas, né, no dia de hoje. Então, eu sempre procuro trazer, né, essa jornada de Gênesis e Apocalipse muito mais como um entendimento espiritual de tudo isso. Né? E o primeiro ponto que eu sempre coloco, né, que às vezes a gente pensa que tudo começou em Gênesis, né, mas a Bíblia nos mostra que isso começou antes de Gênesis. Então, teve algumas coisas que a Bíblia declara que aconteceu antes de Adão e Eva, antes de Deus criar o Jardim do Éden, né, e a gente vai entender um pouco sobre isso hoje. E E posteriormente a gente vai entrando na história e entendendo todo o lado espiritual de toda essa história, de tudo isso que Deus construiu, tá? Mas antes da gente começar efetivamente, isso aqui é só uma introdução para que vocês entendam como que esse trabalho vai ser conduzido. E eu queria fazer uma oração rapidinha para Deus abençoar isso daqui. Não é porque é online que a gente vai ignorar uma oração, ou todo tipo, né? Porque às vezes não é tão pessoal, a gente está acostumado a ir para a igreja, ver as pessoas, né? Um culto. Então, online às vezes quebra um pouco as coisas, mas a gente vai seguir como Deus orienta, né? Então, vamos lá. Senhor Deus, obrigado, Pai, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por esse momento, por esse trabalho. Eu peço que o Senhor abençoe todo mundo, Deus, que vai estar
caminhando com a gente nessa trajetória, Pai, nesse conhecimento que o Senhor vai trazer para a gente semana após semana, e que tudo isso, Deus, possa ser edificante para cada um de nós, tanto para mim quanto para quem está ouvindo, Deus. Eu peço que teu Espírito tenha liberdade, Pai, tanto trabalhar na minha vida aqui nesse momento, quanto nas pessoas que estão ouvindo, que esses corações, Pai, possam estar abertos para ouvir e entender a tua palavra. Deus, eu te peço também que o teu Espírito revele tudo isso, Pai, com a grandeza que tu tens, com a grandeza que tu és, Deus, para que eles de fato possam conhecer a Cristo assim como o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, pessoal. Vou compartilhar a tela aqui. Pode ser só a greve do crono. Isso. Maravilha. Apareceu a tela aí? Apareceu. Não sei se vai conseguir visualizar lá, porque está participando do celular, né? Fica bem pequenininho. Bom, será que se eu fizer isso aqui vai melhorar? O telefone é bem pequeno. Não, é porque diminui, né? Aí fica modo telefone. Mas eu acho que dá para ver, sim. Se virar o telefone lá, fica bom. Bom, gente, o primeiro tema, né, é antes da fundação do mundo. O que a Bíblia fala de antes da fundação do mundo? Como que Deus, de fato, construiu tudo isso? Quem era Deus antes desse mundo ser fundado, antes dele olhar e dizer, haja luz, né? A Bíblia fala alguma coisa sobre isso, né? E se a Bíblia fala, o que que a Bíblia fala sobre isso? Né? Sobre as coisas que aconteceram antes da fundação do mundo. Então, a gente vai encontrar algumas passagens bíblicas que usam exatamente, né, esse termo que, às vezes, né, antes de Deus fundar tudo, antes dele arquitetar todo esse projeto, antes dele fazer tudo isso, teve uma história antes. E a Bíblia nos declara alguns pontos sobre esses momentos, né? Então, o que Deus fez antes de criar o universo, né? Quem era Deus antes do princípio de todas as coisas. Então, o foco de hoje é a gente responder essas duas perguntas aqui e entender um pouco de quem é Deus, né, antes de todas as coisas. Então, o meu foco é basear isso 100% em passagens bíblicas, tá? Então, não são livros que eu li a respeito disso e tudo mais, alguns dos livros me auxiliaram nisso, mas o foco principal são passagens da Bíblia, né? Então, é o compreendimento ali da Bíblia que nos trouxe para este conceito aqui, né? Para a gente entender o que de fato aconteceu. Então, a gente vai explorar ali algumas passagens bíblicas para falar um pouco sobre isso, tá? Então, unir a história da Bíblia, o seu significado, destacando a importância de entender o propósito de Deus desde o princípio, né? Então, um dos grandes pontos, né, da gente começar por aqui é entender o propósito de Deus. Vamos pegar alguns exemplos para vocês entenderem. Por exemplo, quando a gente pergunta sobre a vida profissional, né? O que você imagina sobre a sua vida profissional? Você fala, eu trabalho com isso, quero crescer, eu quero fazer aquilo, né? Seria bom se eu trabalhasse com aquilo outro. Então, você tem um propósito em cima disso. Para sua casa, quando você olha para sua casa, eu quero melhorar a parede, quero fazer uma reforma, quero fazer uma varanda, queria ter uma área disso, uma área daquilo. Então, existe um propósito para essas coisas. E, e esse propósito, né, Deus também tem um propósito quando ele criou tudo isso que a gente conhece hoje. Então, antes da fundação do mundo, Deus já era Deus,
E havia um propósito para isso. E agora a gente vai começar a entender qual que era esse propósito que Deus tinha nessa época, né, até os dias de hoje. E por que que ele criou e estruturou tudo isso. Tá? O primeiro ponto aqui, né, isso aqui já é um ponto, para alguns, um pouco impactante, né? Cristo antes da fundação do mundo. Muitos entendem que Jesus, ele só veio quando ele nasceu de Maria. Mas a gente vai encontrar algumas passagens bíblicas que Cristo vive desde antes da fundação do mundo. Ele foi manifesto na época através de Maria, mas ele já existia na eternidade, né? E a Bíblia deixa isso assim, gente, extremamente claro para a gente. Isso é muito claro, né? Jesus Cristo ele foi manifesto nos últimos tempos para a gente, mas desde antes da fundação do mundo ele estava lá, tá? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Ai, deixa eu A melhorar. gente também abre. Boa. Vamos lá. 1 Pedro, deixa eu pegar um pouco da Bíblia. Aqui estão as referências, tá, gente? Mas isso aqui é apenas um guia para a gente entender essas passagens, ver o passo a passo e tudo mais. Porém, deixa eu pegar a outra Bíblia aqui. Será que sabe, né, galera? A gente vai travou aqui. Voltei? Não, ainda não. Voltei, gente. Isaac aqui saiu da tela e travou. Calma aí. Pronto. Tô piscando. Tá piscando aí? Tá. Doideira. Qualquer coisa você fala dele mesmo. Peraí, gente. Minha câmera parou aqui. Parou mesmo. Vem cá, meu. Tá, vamos abrindo ali, 1 Pedro, tá? Vamos abrindo lá. Vou colocar a Jennifer lendo aqui pra gente. Enquanto eu resolvo essa câmera aqui, tá? 1 Pedro 19 e 20. A gente vai ler. O seu compartilhamento tá funcionando bem, né? Tá, né? Uhum. Capítulo 1 de 1 Pedro, do versículo 18 ao 21. Lê pra gente aí, meu bem. Eu vou resolver a Sabendo câmera. que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Até o 20? Pode ler. Uhum. Pode ler o 20, até o 21, perdão. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Bom, gente, eu acho que sim, pelo menos para mim está muito claro esse texto, né? E a câmera aqui morreu mesmo. Bom, já que ela morreu, ficar sem câmera. Alguém aqui está pedindo participar? Quem está entrando? Dona Lorena.
Vai ficar sem câmera mesmo. Vamos pegar aqui a dona Jennifer aqui. Aí, maravilha. Eu vou estar aqui, gente, para vocês me verem, mas eu estou olhando um pouquinho para o lado aqui, beleza? Deixa eu só fazer aqui. Maravilha. Bom, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata e ouro e tal, mas pelo quê? Pelo sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, né, sem defeito, o qual, na verdade, foi conhecido antes da fundação do mundo. Gente, aqui está falando de Cristo, está falando de Jesus, tá? O que Jesus trouxe para a gente. E, de fato, a Bíblia já nos declara, assim, de bate-pronta, que ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Só esse ponto aqui já nos mostra que Cristo, ele vive, Jesus Cristo vive, antes que o mundo foi fundado, né? Então, ele não veio só quando ele nasceu de Maria. A Bíblia, na verdade, ele traz, quando Jesus nasce de Maria, né, é a sua forma corporal para que possamos vê-lo, entender quem é ele. Mas, na verdade, antes da fundação do mundo, ele já existia, mas manifesto nesses últimos dias por amor de vós, né? Então, por meio dele, cremos em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, sim, Jesus Cristo já existiu, ele saiu do teu trono, se fez homem, né? Para quê? Para que através dele nós possamos ter acesso a Deus. Vamos lá, tem mais algumas passagens aqui para a gente passar por ela. 1 João 17, 24. Está pertinho aí, galera. Um pouquinho para frente. 1 João. Não, não é 1 João, não, perdão. É Evangelho de João, galera. Um capítulo? Capítulo 17. Gente, não sabe o que fala no capítulo 17 de João. É um capítulo bem famoso, tá? Se tu não sabe, vamos dar uma lida lá. Mas para quem não sabe, o capítulo 17 de João é a oração que Jesus Cristo fez. Tá? O capítulo 17 inteiro é uma oração intercessória de Jesus para toda a humanidade. Né? Você pega uma água para nós? Por favor? Outra coisa? Pegar, né? Beleza. Eu vou ler a partir do versículo 23 para vocês entenderem só um pedaço dessa oração de Cristo, tá? 22, tá? E eu lhes dei a glória que a mim me destes, para que sejam um como nós somos um. Isso é Jesus Cristo, é a oração de Jesus Cristo, tá? Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviastes e que amastes a eles, assim como me amastes a mim. Agora o versículo 24. Pai, desejo que onde eu estou estejam comigo também aqueles que me tens dado, para ver a minha glória, a qual me destes, pois que me amastes antes da fundação do mundo. Então, galera, Jesus Cristo, então, começou a orar e falando que Deus o fez nós conhecermos Ele, e através dele, todo mundo ser um. Né? E para que todos... beleza. E para que todos conhecessem a Deus, né, a Cristo,
a qual e como me amastes antes da fundação do mundo. Mais uma vez, a Bíblia utiliza exatamente esse termo, né? Oi, Tati. Bom Tudo dia, bem? Tati. Pai do Senhor. Dia, Pai do Senhor, desculpa o atraso, tive que entrar pelo computador. É os meninos. É os meninos. Daqui a pouco vai ter menino aqui. Mas vai ouvindo aí que a gente está continuando aqui, beleza? Tá bom. Ô, Tati, já que você chegou, vou fazer só um resuminho aqui, bem rapidão, do que a gente está falando. Isso aqui tá gravado, tá? Então, você vai conseguir acessar o começo aí depois. Um resumo bem rápido, tá? O meu foco aqui é trazer um overview de Gênesis e Apocalipse, mas numa visão mais espiritual, tá? Do que contando a história de fato. Se você pegar ali o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, é muito contando a história de Jesus e as coisas que aconteceram, né? Então, quando você pega o Evangelho de João, já é diferente. Ele pega todo o contexto que aconteceu com Cristo, né, enquanto ele estava aqui, e traz uma visão muito mais espiritual. Então, a minha ideia é trazer todo esse conhecimento bíblico com uma visão espiritual de tudo que Deus tem revelado para a gente nos últimos tempos, tá? Tanto para mim, para você, tem revelado para a igreja, na verdade, né? E o primeiro assunto que eu estou trazendo hoje é o que aconteceu, o que a Bíblia relata antes de Adão e Eva, antes de Deus criar esse mundo, antes dele falar haja luz, que é o primeiro versículo da Bíblia, né? Então, antes disso tudo, o que tinha, né? E o que a Bíblia de fato nos mostra que existia antes. E aí a gente já pegou algumas passagens aqui. Primeira está em 1 Pedro 1, né, que Jesus Cristo fala que ele foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, né? Então, antes da fundação do mundo, Cristo já foi conhecido. Essa página aqui, esse material, vou enviar para vocês no final, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Né? Jesus Cristo, ele já existia de eternidade a eternidade, né? Antes da criação do mundo. A gente acabou de ler aqui João, né? Para João capítulo 17, que é a oração que Jesus faz quando estava em vida aqui na Terra. E em um dos trechos dessa oração dele, ele fala: para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Então, Jesus Cristo falando com o Pai, falando: Pai, mostra esse povo a glória que eu tenho, quando eu estava lá com você, antes da fundação do mundo. Então, Jesus, o próprio Jesus declarou que ele já estava aqui antes da fundação do mundo, né, com, com Deus e arquitetando e estruturando tudo isso, tá? Então, gente, existem muitas passagens, tá? Muitas passagens da Bíblia que falam desse antes da fundação do mundo. A gente vai pegar mais uma, tá? Que está em Efésios, capítulo 1. Eu sei que tem essa tradução aqui, mas eu vou preferir a tradução que está na minha Bíblia. São um pouco mais antiga, que eu prefiro, tá, gente? Vamos lá, Efésios 1. Não vamos perder o costume de olhar na Bíblia, não, galera. É só porque está na tela aí, vai ver da tela, não. Nós vamos ficar bom de Bíblia. É isso aí. Só uma curiosidade, tá? Tem uma passagem de Atos que fala dos bereanos. Você lembra, amor? Que fala lá dos bereanos? Que eles olhavam, conferiam se estava. Ah, sim, por isso que o povo fala que eu sou pereana. A Jennifer tem muito esse perfil, né? Às vezes a gente fala alguma coisa da Bíblia para ela, ela pega e fala: tá onde na Bíblia? Né? E outra coisa, quando alguém chega pregando alguma coisa nova, quando alguém chega falando algo novo sobre Cristo, sobre Deus, sobre a igreja,
é extremamente importante que nós pegamos a Bíblia e falamos assim, está escrito aonde esse negócio aqui? Quero ver. Se está escrito, aí beleza. Eu quero ver isso aí de fato, onde está escrito e se isso realmente tem fundamento. Né? E lá no livro de Atos fala dos bereanos, que eles eram, eu esqueci a palavra que usam, né? Eles eram mais nobres, mas esqueci a palavra que usa lá. Mas, enfim, eles conferiam tudo. Antes que os apóstolos vinham pregando alguma coisa nova, alguém vinha pregando alguma coisa nova, eles iam na Bíblia e conferiam se aquilo estava certo. Né? E isso é algo que, de fato, nós temos que fazer, tá bom? Então, antes de eu só mostrar um textozinho na tela aqui bonitinho, tá vendo? Bem coloridinho, destaquezinho. Vamos na Bíblia e ver se está falando isso aí. Tá? Efésios 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Amém? E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da tua vontade. Porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Né? Então, galera, aqui está falando criação, mas antes da criação, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Então, de fato, essas passagens provam para a gente, que eu acho que isso é um entendimento extremamente importante que vocês compreendam, que Jesus Cristo, ele existe antes da fundação do mundo. Jesus Cristo não é um Deus que nasceu de Maria e foi passar a ser existido naquele momento. Né? Então, como a primeira passagem que a gente leu aqui, ó, foi essa aqui, ó, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito, o qual, na verdade, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Então, ele foi manifesto agora. Né? Mas conhecido, gerado, antes da fundação do mundo. Gente, eu acho que isso aqui está extremamente claro. Isso não são palavras minhas, né? Eu estou literalmente pegando as palavras que já estão escritas na Bíblia e trazendo o entendimento para vocês. Porém, quando Deus desenhou essa Bíblia, né, ele pegou esses entendimentos e espalhou por ela. Então, isso aí vem para a gente por revelação, isso não vem por você ler e querer entender. Isso é revelação de Cristo, isso é relacionamento com Cristo, isso vem de uma boa conduta com Cristo, tá? E para não estender muito, vamos para o próximo ponto aqui, que a gente só está no ponto 2, mas daqui a pouco acaba, tá? E aí eu libero vocês para perguntas. Inclusive, gente, quem tiver pergunta aí pode fazer, tá? Levanta a mão aí, abre o microfone e faz uma pergunta, não tem problema não. Beleza? Bom, agora a gente vai falar da eternidade de Deus, né? Deus sempre existiu, em algum momento da eternidade, desde o início, o projeto do universo, né? Mostra que Deus sempre existiu. Agora, um entendimento meu, do Isaac, tá? Que o Isaac entende, é que antes de tudo isso, existia só Deus e o nada. Não existia nada, isso é entendimento, tá? Tem coisas que a gente consegue provar na Bíblia, como eu mostrei para vocês, que Jesus foi conhecido, né, já tinha uma glória com Cristo antes da fundação do mundo. Mas tem outras coisas que são entendimentos, onde Deus me mostra algumas coisas, isso me traz um entendimento e às vezes eu transmito esse entendimento para vocês. E eu entendo que antes de tudo isso era Deus e o nada. Só tinha nada, 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 nada. Era a escuridão e o silêncio, e Deus. E um momento desse silêncio que existia, dessa imensidão do nada, Cristo aprende, né,
Deus aprende a falar, a ter o verbo, né? E através do verbo, do falar, que é o poder que nós temos hoje, né? Isso é tão fato que tudo que acontece na nossa vida hoje vem da língua. A Bíblia deixa muito claro que a morte e a vida estão no poder da língua, isso está lá em Provérbios. Então, tudo que a gente fala, né, tudo que vem do nosso coração ali, é isso que às vezes é isso que gera na nossa vida. Então, você vai ministrar uma cura, você vai expulsar um demônio, você vai abençoar alguém, você vai amaldiçoar alguém, que seja, tudo vem da palavra, né? E tudo isso que existe também veio da palavra. Então, em algum momento dessa eternidade, Deus, no seu esplendor ali de entendimento e conhecimento, ele entende a questão da fala, do poder do verbo, de falar, e aí ele começa a arquitetar todo esse projeto que se chama Terra, né? E assim como um projeto, ele determinou o início, o meio e o fim desse projeto. Então, eu entendo isso aí como um projeto, porque até a própria Bíblia fala que a sabedoria foi a arquiteta de tudo isso, né? Então, a gente vai ver algumas passagens ali em Provérbios que fala dessa arquiteta que foi a sabedoria que arquitetou todo esse projeto, né? Então, Deus, ele existe de eternidade a eternidade. Então, ele sempre existiu, né? Em um determinado ponto dessa existência dele, ele começa o projeto chamado Terra ali, com um propósito. Lembra que eu falei lá no começo? Tudo que a gente faz tem um propósito. Então, ele começou isso com um propósito, com um objetivo, e aí, a partir desse propósito objetivo, né, ele determinou o fim de como que tudo isso ia acabar, né? E depois ele fará uma nova terra, um novo céu, uma nova Jerusalém, para habitarmos com ele eternamente. Então, sim, ele já desenhou esse projeto inteiro, né? E ele deixou isso extremamente claro dentro da Bíblia para a gente. Então, vamos lá. Primeira passagem aqui, ó. Salmos 90. Quem não conhece o Salmos 90, né? 90 é famoso, ela gosta. E aqui a gente vai ter o costume, galera, de abrir a Bíblia, tá? Se vocês vierem, já tragam a Bíblia. Apesar da passagem estar bonitinha ali, eu vou ler na Bíblia. E para incentivar a galera a ler, tá bom? Ah, versículo 2. Vamos ler um 2 e 3 aí. Senhor, acharam aí, né? Vamos lá. Qualquer coisa acompanha na tela ali, mas vamos lá. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que nascessem os montes, ou que tivessem formado a terra, e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduz o homem ao pó e diz: voltai, filho. Só aqui, ó. Antes que nascessem os montes, ou que tivesse formado a terra, e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, não teve uma data de início para Deus. Ele sempre existiu, de eternidade a eternidade, ele sempre existiu. Outra passagem aqui, Hebreus 3, 7, 3. Hebreus fica antes de Tiago. E... Achando aqui, eu tenho que acostumar com a Bíblia nova, gente. Aqui, eu não sei se vocês estão vendo, mas eu estou com a Bíblia velha aqui. Já li muito a Bíblia, sempre tem uma Bíblia velha, cara, que é toda arregaçada. Aí eu tenho que acostumar a pegar a nova. É, Hebreus 7, versículo 3. Tá, vamos ler a partir do versículo 1. Aqui traz
eu não sei se vocês já ouviram falar sobre Melquisedeque, né? Eu acho que eu vou até, antes de eu ler essa passagem, eu vou pegar lá em Êxodo, para vocês entenderem quem era Melquisedeque, tá? Êxodo, não, tá em Gênesis. Vou ter que achar essa passagem aqui, galera, peraí. Esse aqui, deixa eu achar aqui. Gênesis 14, tá? Antes de eu ler essa passagem, eu quero falar de Gênesis para vocês compreenderem isso aqui, tá? Coloquei ali, não. Mas Gênesis 14, A partir do 17? eu estou lendo aqui, é isso mesmo. Na verdade, é o 18. Isso. Gênesis 14, versículo 18. Fala assim, ó. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abraão: Dá-me a minhas pessoas e os bens toma para ti. Abraão, porém, respondeu ao rei de Sodoma. Vou ler só até aqui, tá? Melquisedeque era o rei de Salém, tá? Ele abençoou Abraão e Abraão deu todos os dias, pagou os seus dízimos a Melquisedeque. E Melquisedeque só fala esse trechinho, basicamente, ali. Tem alguns outros trechinhos aqui da Bíblia que fala sobre Melquisedeque, né? E é quando a gente vai lá em Hebreus 7, vai falar de Melquisedeque de novo. E vai falar um pouquinho sobre Melquisedeque, né? Sobre ele ter abençoado Abraão, né? Pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Entendeu? E aí vem esse trechinho aqui, ó, de Hebreus 7, que fala assim, ó, versículo 1, tá, do capítulo 7, fala assim: Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava de uma matança dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão separou o dízimo de tudo, sendo primeiramente por interpretação do seu nome, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é o rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias e nem fim de dias, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Pode perguntar. Considerais, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dentre os melhores despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio. Os filhos de Levi recebem o sacerdócio, tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão. É o seguinte, galera, o foco é lá em cima, ó. Está citando sobre Melquisedeque, tá? Que foi até Abraão e o abençoou. E Abraão pagou todos os dízimos para ele, que foi aquele trechinho que a gente leu lá em Gênesis, tá? E quem era Melquisedeque? Melquisedeque, versículo 2.
a quem também Abraão separou o dízimo de tudo, sendo primeiramente por interpretação do seu nome. Então, qual a interpretação do nome dele? Rei da Justiça. E depois também rei de Salém, que é rei da paz. Paz e justiça, galera. E falando mais sobre Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias e nem fim de dias, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então, Melquisedeque, que não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, entendemos que Cristo se manifestou lá no Velho Testamento. Primeiro a gente vê que Cristo existe antes da fundação do mundo. Isso é fato, gente. Aquelas passagens que a gente leu, antes da fundação do mundo, Cristo já existia. E Abraão, que é o patriarca de todo Israel, foi o primeiro. Deus fez a nação de Israel que vocês conhecem hoje. Está lá em guerra, tá aquela confusão lá com o Irã, Estados Unidos, aquela nação lá. Tá? Quem iniciou aquela nação foi Abraão. Por isso que chama ele de patriarca. Ele começou tudo nele. Deus fez uma promessa para Abraão, e a partir da promessa de Abraão, nasceu-se uma nação gigantesca. Tá? Então, Abraão, o patriarca, lá atrás ele pagou o dízimo e foi abençoado por um sacerdote. Né? E esse sacerdote era Melquisedeque. E quando a Bíblia fala que ele não tem mãe, não tem pai, não tem genealogia, não tem princípio, né? Não tem princípio de dias e nem fim de dias, né? Feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece como sacerdote para sempre. Quem é o Filho de Deus que a gente conhece hoje? Jesus Cristo. Então, quando fala que Melquisedeque não tem início de dias, nem fim de dias, e que é como Filho de Deus, entendemos que Cristo se manifestou lá atrás para abençoar Abraão e toda a sua prova, né? E dar essa bênção para ele, e receber os dízimos e tudo mais. Então a gente começa a entender algumas coisas que, assim, eu acho isso extremamente maravilhoso. Né? É um negócio que me move, né? Da preocupação de Deus com os detalhes das coisas. De saber que Cristo foi manifesto nos últimos tempos, mas foi conhecido antes da fundação do mundo. Né? Que o Filho de Deus foi manifesto em Abraão, lá no Velho Testamento. E se a gente começa a ler o Velho Testamento com essa visão, você vai começar que existe uma manifestação de Cristo e do Espírito no Velho Testamento todo. E depois ele é manifesto no Novo Testamento para que conhecemos ele como ele é. Tá? Então, Deus ele é eterno, ele é de eternidade. Em eternidade, ele sempre existiu. Esse conhecimento, esse entendimento da Bíblia, isso é um fato. Tá? Que ele sempre existiu, de eternidade a eternidade. E isso é de extrema importância, gente, que a gente conheça esses fatos, tá? Para quando a gente chegue mais na frente, alguns conhecimentos bíblicos mais avançados, né? De fato, a gente entenda a profundidade do que Deus está ensinando. Tá? Então, antes de nascerem os montes e serem criada a terra, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Cara, isso é lindo, tá? Continuando, a glória de Cristo. Então, Isaac, tem mais passagem que fala sobre isso? Tem mais passagem que fala sobre isso, galera. Que horas são aí? 9h55, nosso Deus, o tempo voou. Bom, gente, eu vou parar 10 horas mesmo, tá? Eu consegui falar hoje do tema 1 e 2, tá? Vamos parar por aqui, de eternidade em eternidade, ele é Deus. A gente vai falar sobre a glória de Cristo, tá? Depois a gente vai falar da sabedoria, que é um outro tema gigantesco, que pega a parte de Provérbios ali, capítulo 8 inteiro, entender quem é a sabedoria, quem é a arquiteta de tudo isso, tá? Sobre Jesus Cristo.
E essa primeira parte a gente vai terminar com o propósito da criação de Deus. Que a gente vai falar um pouco do propósito de Deus para nossas vidas, né? O propósito dele para esse projeto. É mais ou menos sobre o projeto, não é sobre mim, sobre você. É sobre todos nós e por que Deus criou tudo isso. Tá? Aí nós teremos um resumo na próxima aula, ali, que vai ser domingo que vem. Tá? E o verbo Identidade de Cristo, em breve isso aqui vai estar disponível. Tá? E aí, quando estiver disponível, eu já falo com vocês. Bom, gente, para acessar esse material aqui, eu vou mandar o link lá. Vocês vão acessar o site melhormensagem.com.br. Eu vou estar construindo tudo isso lá. Então, a aula 1 já está disponível lá dentro. Eu vou mandar o link lá no grupo, tá? Podem ficar tranquilos. Então, tudo isso que eu falei hoje aqui, todas as passagens bíblicas que eu li, estão todas documentadas aqui. Os próximos assuntos, vamos falar, elas já estão aqui disponíveis, tá? Vocês podem dar uma olhada nele, não tem problema. Mas semana que vem a gente já vai falar desses outros assuntos. E a aula 2, a aula 3, em breve, ela já está aqui. Na verdade, a 2 já está pronta, tá? A 3 eu estou construindo. E à medida que a gente vai caminhando semana após semana, nós vamos enriquecendo esse site com todo esse material, tá bom? Esse vídeo aqui, ele vai ficar gravado, essa aula hoje aqui. Eu vou colocar nessa página aqui, da aula 1. Então, vou colocar o vídeo aqui para vocês assistirem, e quem não veio poder assistir também, vai estar disponível aqui, tá? E é isso, galera. Agora que deu 10 horas, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Né? Vou até tirar a apresentação aqui. Até agora é mais um bate-papo, se alguém tiver alguma dúvida, a gente tá aí. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa que eu falei, fique à vontade. Às vezes alguma dúvida que nem seja do estudo, né, que a pessoa... Pode também. Joga o Isaac no buraco aí. A paz do Senhor. Eu queria Pode tirar falar. uma dúvida. Está me escutando? Tô. Eu queria tirar uma dúvida sobre a passagem Então, Deus é foi o todo criador, né? De tudo, né? Sim. E Jesus, ele já existia, ele só não foi ele ainda não tinha sido manifesto. Isso, justamente. Então, olhando para nós, Jesus, ele já sabia quem eu seria hoje, a pessoa que eu sou, a forma que eu sou, ele já sabia quem eu seria hoje? Então, esse ponto aí, né, a gente entra até num detalhe que é uma discussão que gera bastante argumento, né? Então, que fala basicamente da predestinação. Até porque tem uma passagem que fala de fato, né, que Deus nos conheceu antes da fundação do mundo e nos elegeu nele, né, antes de tudo isso. Nos predestinou para para a glória que... Está lá em 1 Pedro. Passou aí. Para a glória que ele tem para a gente. Então, de fato, a gente consegue enxergar ali uma predestinação que Deus deixou. Inclusive, a Bíblia usa exatamente essa palavra de predestinação. Deixa eu abrir aqui. Novo. Essa passagem está até marcada. É a 1 Pedro. É a primeira que a gente leu? É, 1 Pedro 19, isso, né? Leia pra gente. Mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo,
o qual, na verdade, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Ok? Isso, continua. Que por ele crerdes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então, é. Não, aquilo. Não, perdão, Efésios. Perdão. Vendo aqui. Fala assim, ó, Efésios 1. 1, versículo 3, tá? Fala assim. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da tua vontade. Pois que aí falou predestinação, sabe? Né? Que todos nós estamos predestinados. Só que é o seguinte, a predestinação, eu creio que ela existe, mas só Deus sabe ela. Eu não sei, né? E outra coisa, quando eu comecei a falar que Deus criou tudo isso com um propósito, ele criou o negócio do começo ao fim, sabendo o que ia acontecer. E não só isso, na sua presciência, no seu conhecimento, ele não pode negar-se a si mesmo, ele sabe de tudo o que vai acontecer nesse período. Tanto é que ele sabe tanto as coisas que vão acontecer, que a Bíblia, desde a antiguidade, profetiza o que vai acontecer. Se a gente pegar os princípios da dores, que haveriam guerra, rumores de guerra, terremotos em vários lugares, cara, isso foi escrito há 2000 anos atrás, está acontecendo hoje. Então, existe um conhecimento de Deus de todos os acontecimentos que estão acontecendo. E existe o conhecimento de Deus de cada um de nós. Então, Deus sabe quanto o fio de cabelo tem na nossa cabeça. Ele conhece todas as estrelas e chama cada um pelo seu nome. Isso são passagens bíblicas, tá? Então, se ele conhece tudo isso, do início ao fim, é claro que ele sabe da nossa história. Porém, eu não sei o meu dia de amanhã. A Tati não sabe o dia de amanhã dela. A Meire não sabe o dia de amanhã dela. Nós não sabemos quem é predestinado a A ou B. Mas nós sabemos de uma coisa, né? Que quem se arrepender, quem perdoar, quem fazer a obra de Deus, quem pregar o evangelho, quem conhecer Deus, quem tem relacionamento com Deus, quem for humilde, né? Quem buscar Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, né? Quem buscar essas coisas, essa pessoa vai ser salva. Quem não buscar essas coisas não vai ser salvo, isso a gente sabe. Então, existem duas visões. A visão de Deus, que já sabe o que vai acontecer, e a nossa visão do que a gente conhece. E a gente tem que tomar decisões e entendimento em cima daquilo que a gente conhece e entende. E não um tiro no escuro, de, por exemplo, que muitas igrejas fazem, tá, gente? Deus já predestinou, então não importa o que eu vou fazer, o final está lá. Vou viver minha vida. Né? Muita gente pega a predestinação e fala sobre isso. E fala desse jeito, né? Só que, além da predestinação, Deus deixou um monte de coisa para a gente fazer. E deixou muito claro que quem não fizer isso vai ser condenado. Então, indiferente da predestinação, né, nós temos que pegar a nossa vida e consagrar a Cristo. Entendeu? Porque uma coisa a gente sabe, pode ser os predestinados que vão. Mas a gente sabe que esses predestinados vão seguir o mesmo caminho que Cristo seguiu. Então, a Bíblia fala que Jesus Cristo, ele inaugurou um novo caminho para a gente. Por quê? Porque ele falou, eu agi assim, vocês vão agir assim. E isso a gente sabe. Então, uma pessoa que às vezes pega a predestinação, e algumas igrejas fazem isso, tá, gente? Não se engane. E fala, você aceitou Jesus, pode viver sua vida que você vai
Você já está predestinado e pronto, X, Y, Z, e lá já está escrito. Ao mesmo tempo, existem as passagens que condenam as pessoas que fazem isso e são negligentes com a palavra de Deus. Né? A Bíblia fala que aquele que vai fiel no pouco não vai ser fiel no muito. Tem uma passagem da Bíblia que fala assim, ainda aperta mais, aí em Mateus, tem uns que falam assim: Senhor, nós profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, recebemos cura em teu nome. E Deus vira para ele e fala assim: afastai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Então a gente pega alguns cenários dessa vida, né? Que tem pessoas que estão expulsando demônio, está fazendo milagre, está profetizando, está fazendo aquilo. O E todo vai chegar lá no final, Deus vai falar assim: afastai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Essa passagem está em Mateus, posso mandar lá para vocês aí. E então tem gente que está no caminho fazendo muita coisa que Deus nunca conheceu. Tem gente que pega a predestinação e fala: estou predestinado e está tudo certo, agora eu posso fazer o que eu quiser na minha vida. Né? E a Bíblia deixa muito claro que vai ser salvo aquele que segue o que Deus ensina. Né? Então, indiferente da predestinação, a Bíblia é clara na predestinação, mas nós temos que agir segundo o que nós entendemos do que Deus traz para a gente, que é seguir fazendo a obra, né? Seguir pregando, seguir ensinando. É por isso que eu vou estar aqui todo domingo, vou fazer o possível para estar aqui ensinando e tudo mais. Se vier uma pessoa, se vier 20 pessoas, 30, eu vou estar aqui ensinando, porque o meu compromisso é com Deus. Né? Então, e é isso. Se o Isaac está predestinado a ser salvo ou não, não sei. Então, eu vou fazer por onde para ser salvo. Indiferente da predestinação. Respondido, Meio? Sim, claramente. Mais alguma pergunta, gente? Eu tenho uma pergunta meio nada a ver. Eu até salvei o versículo aqui, porque no Salmos 90, no versículo 2 que você leu, está escrito assim, ó: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Quando fala eternidade, a eternidade quer dizer o quê? Tipo assim, tem várias eternidades, entendeu? Que eu não entendi essa parte. Eternidade, a eternidade. Eu entendo que é um fluxo do tempo. Então, imagina esse fluxo do tempo aqui. Se você olhar para esse lado, ele é eterno. Mas se você olhar para trás, ele é eterno também. Então, de eternidade para trás, a eternidade para frente, ele é Deus. Entendi. Entendeu? Então, de eternidade a eternidade. Desde que existe tempo e eternidade, ele é Deus. Ele nunca deixou de ser. Né? Eu entendi. Eu achei que aqui quer dizer tempo. Eu achei que era lugar, entendeu? É tipo o multiverso lá da Marvel, né? Não, assim, achei que era tipo assim, ó. É que ele já está na eternidade e depois do fim, né, vai ter outra eternidade, entendeu? Eu achei que era entendi. Eu achei que você tinha imaginado que era o multiverso lá, igual Não. Só para esses trem aí, ó, nem entendo. Não, é uma eternidade só. Né? Mas quer dizer tempo, né? É que ela sempre existiu. É um negócio assim, até difícil da gente entender, de compreender, na verdade, né? Pô, como assim sempre existiu? Como esse negócio nunca tem começo? Né? Porque a gente é limitado a sempre enxergar algo que está começando e um dia vai acabar. Ou talvez nunca acabe, mas começou. Por exemplo, esse estudo começou hoje. Pode ser que continue, né? Meu filho continue, outra pessoa continue, pode ser que acabe semana que vem. Entendeu? Então, a gente tente essa visão já pré-definida na gente. E aí, quando traz uma visão de eternidade é difícil até de compreender. Sim, é porque geralmente a eternidade a gente fala de lugar também, né? Que a gente fala assim, ó, a gente vai estar na eternidade, entendeu? Aí eu achei que era lugar, entendeu? Entendi. Ainda tem isso ainda, né? Mas o lugar mesmo se chama o novo céu, a nova terra, que a Bíblia fala, e a nova Jerusalém. Que a gente vai
gente vai viver. Eu queria só fazer um. Calma, fala isso aqui. Não, Mas continua, não, você aqui na minha câmera. não parou de funcionar. Só um complemento que a gente aprendeu hoje que Jesus Cristo sempre existiu, né? Mas teve um momento que ele foi manifesto, que foi quando ele nasceu de Maria. Mas quando ele foi manifesto, ele não deixou de ser Deus. Então ele ocupava o seu lugar ao trono. Ele, a gente aprende, eu acho muito legal, a borboleta, né? A borboleta ela passa por um processo de metamorfose. Então ela deixa de ser larva para ser borboleta, né? Só que Jesus Cristo é diferente. Ele não deixa de ser Deus para ser Jesus Cristo. Então, era algo que era simultâneo. Ao mesmo tempo que ele estava ocupando o trono, o seu trono lá no céu, sendo Deus, ele estava manifesto aqui na terra como Jesus Cristo, né? E, posteriormente, ainda temos o Espírito Santo, que é uma outra manifestação. Então, ele não deixou de ser o que ele é, né? Como a borboleta deixa, né? Nesse processo de metamorfose. Então, às vezes a gente pensa, não, ele manifestou aqui na Terra como Jesus Cristo e deixou de ocupar o trono dele, né? Saiu do trono e veio para cá. Não, ele estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, é só um complemento que eu queria fazer disso tudo, que às vezes alguém pode pensar nisso, né? Eu já pensei antes, aí eu trouxe esse complemento. É isso mesmo. Fechou. Vou fechar. Alguma pergunta a mais, gente? Não? Acho que não, né? Então, semana que vem estaremos aqui nesse mesmo dia. Não, nesse mesmo dia não, nesse mesmo horário, né? Eu vou mandar lá no grupo para vocês lerem as passagens bíblicas. E eu acho que vai ser legal a gente ler antes de acontecer o estudo, porque com certeza vai surgir dúvidas. E quando a gente lê antes, é melhor porque vai aparecer esses questionamentos. E quando a gente questiona, a gente aprende mais. Aí eu mando lá no grupo para vocês lerem durante a semana. E aí vai surgir esses questionamentos, às vezes vocês vão ler até mais coisas, dá tempo de vocês pesquisarem outras coisas, né? Aí eu vi esses versículos aqui, mas e esse aqui, que não está lá nos que a gente mandou, né? E vocês trazerem esses questionamentos vai enriquecer ainda mais o nosso conhecimento. Aí eu mando lá no grupo, tá bom? Beleza. A minha figurinha. Como tá gravada, aí quando ela fizer assim de novo, a gente fala. Faz a capa. Então, valeu, pessoal. Até domingo que vem, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigada por esse momento. Foi maravilhoso estar com vocês. Amém. Jesus Amém. abençoe a todos vocês. Bom domingo, bom almoço aí, né? Almoço de domingo. Top da galáxia. Se a sogra estivesse aqui perto, eu ia para cada sogra. Meu Deus, gente. Tchau, gente. Tchau. Um abração para vocês. Fique com Deus. Falou.